Aí, tio Tia, eu sou o tio Petisco e agora a gente vai começar uma nova série de vídeos com o Bruno Massa, meu amigo de infância aqui, que ele é um advogado excelente e vai tirar várias dúvidas nossas com relação aos nossos pets, então de pets convencionais e não convencionais. Toda essa parte de legislação a gente vai falar com o Bruno, ele é advogado da Massa Advocacia e é o primeiro vídeo hoje. Boa tarde a todos, estamos aqui para tentar acrescentar um pouco, que a gente puder esclarecer para tirar a dúvida do pessoal aí. Estamos aqui para isso. É isso aí. Primeira coisa é o seguinte, lembra sempre das nossas redes sociais, tio Petisco, Massa Advocacia, entra lá, tem dúvida, manda pra gente que a gente vai fazer vários vídeos tirando as dúvidas de vocês aí de casa. Então ficou alguma dúvida? Só mandar pra gente que a gente vai tirar. A primeira, na verdade, que eu quero fazer para ele é uma dúvida que tá rolando muito na internet, o pessoal tá perguntando muito, que é a proibição de venda de animais nos pet shops, né? Já tem uma coisa na internet que a gente vai conversar, mas como que tá, Bruno? A questão dos pet shops. Pode vender, não pode mesmo? Vai rolar isso? Como que tá? Então, nós tivemos uma movimentação nesse cenário que principalmente no estado de São Paulo, né, que nós tivemos uma legislação nova, um projeto de lei, que é o projeto 523 de 2023. Ele buscou, dentre outras situações, proibir a comercialização de cachorros, gatos, aves e determinar que todos os locais que fossem fazer essa venda tivessem um cadastro específico, né? Esse projeto de lei, ele teve uma tramitação durante o ano de 2023, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas acabou sendo vetado pelo governador, que propôs algumas alterações. Na verdade, ele reduziu um pouco o âmbito de atuação do que ele esperava do projeto. A justificativa anterior para a criação do projeto, pelo relator, pelo editor dele, foi o quê? Que era para evitar a criação de animais em locais inadequados, exposição em ambiente inadequado, ou seja, o que seria exposição? Às vezes o cachorro ou o pet fica ali num local, no vidro, fechado o dia inteiro, sem alimentação, sem água, um ambiente muito quente. Então era para evitar mesmo e pensar no bem-estar do animal. Mas tio, uma coisa assim, beleza. Então a lei era para proibir ou era para ter uma fiscalização melhor? Porque fiscalizar melhor e ter uma qualidade para ali, eu acho que todo mundo vai querer que os pets tenham ali um cuidado, um zelo legal na hora que a pessoa que está querendo vender ele ali. Mas essa é a dúvida. É uma fiscalização maior ou é uma proibição? Dentre os objetivos era realmente ter uma fiscalização melhor e pensar no bem-estar dos animais. Então não é haver assim, não pode mais se comercializar. Poderia comercializar em situações específicas, locais específicos, se adequando à norma. Então a questão assim, a proibição efetivamente não iria acontecer, como ainda não vai. Então assim, qual que era o objetivo que tinha? O objetivo que a lei tinha era acabar com os criadores ilegais, evitar que aquela pessoa que faz o manejo inadequado dos animais ou faz aquela criação na residência para comercializar, evitar isso, aumentar a fiscalização, coibir a prática de venda em ambientes que não teriam uma estrutura compatível e evitar realmente os maltratos dos animais, como principalmente as fêmeas que eram só utilizadas para reprodução como matrizes, né? Só te cortando um minutinho assim, esses objetivos iniciais me parece legal, pô, é uma vibe interessante de ter. Diferente do que a gente via na internet das pessoas colocarem. E essa dúvida que ficou ali, porque quando eu fui conversar com você falou, pô, tem alguns pontos positivos ali, realmente. Sim, não, a lei ela é positiva para quem? Primeiro para os animais, pela questão do tratamento, e para as pessoas que trabalham adequadamente dentro da regularização, tudo. Porque essas pessoas elas vão ter um maior público de abrangência. Acabando com os ilegais, quando uma pessoa quiser adquirir um pet, quiser procurar, ela vai acabar vindo num estabelecimento regularizado. Então há um ponto positivo muito forte na lei nesse sentido, né? Mas eu vou ser proibido, por exemplo, de criar em casa. Eu tenho meu bulldoguinho francês lá, eu não tenho um caninho aberto. Eu seria proibido de criar ou de vender? Você seria proibido de comercializar. Se você fizesse ali, por exemplo, tivesse uma cria, ou seu cachorro teve uma cria, você quer doar para alguma pessoa ou deixar para a família, você não vai poder fazer uma comercialização disso. Por se tratar que você vai precisar ter uma regularização, um ambiente, a não ser que você se enquadre dentro do que a lei determinava. Mas você não precisaria abrir um CNPJ para isso? Precisaria. Esse era um dos determinantes que a lei trazia para que pudesse ser feito, né?
Mas isso acaba onerando também, te cortando um pouquinho de novo, mas aí isso então a tendência é encarecer ainda, né, os animais ali e diminuir os pontos de venda pela questão dos funcionários ou não? Sim, eu acredito que sim, porque a partir do momento, qual que seria a intenção, vamos dizer assim, você tendo que fazer um CNPJ, vai ter que emitir uma nota fiscal desse animal, isso vai gerar imposto, vai gerar mais encargos e acaba onerando um pouco mais se você, o micro, assim, aquela pessoa pequeno criador, mas pensando, lógico, na visão macro de que hoje nós temos muitos estabelecimentos que atuam na irregularidade. Diferente de uma pessoa comercializando um animal, tem aquelas pessoas que mantêm um criadouro irregular com bastante. É exceção, mas acaba acontecendo. Na verdade é aquele negócio, né, tia? Profissional ruim tem todas as áreas, não existe área que não tem. Assim, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é se era mais benefícios para os animais mesmo ou para uma questão burocrática. Porque no Brasil a gente tem muita coisa ali que eu sempre falo aqui para vocês, que algumas legislações que são um tiro no pé, né? Que é coisa que acaba prejudicando o animal. Como, por exemplo, dos pets silvestres, a gente já conversou bastante aqui, vai falar bastante com Massa sobre isso, né? E a minha dúvida era isso. Essa lei, eu fiquei com dúvida nisso, sabe? Se era mais benéfico ou não para os animais ali. Para o ponto de vista dos animais, ela era mais benéfica pela questão do controle. Um dos pontos que a lei trazia, então, por exemplo, dentre outros, era que a necessidade do quê? Para você poder comercializar, o animal ao ser entregue, ele teria que estar emitido um laudo veterinário, ou seja, testando a saúde dele até aquele momento. Ele só poderia ser comercializado após 60 dias de vida, antes disso não poderia ser separado da mãe. Ele teria que já ser comercializado castrado, vacinado e microchipado. Então já teria que ter um cadastro de todos os animais que estariam efetivamente sendo comercializados. O que qualquer criador sério, talvez o microchip, que talvez a pessoa opte por não colocar, mas vacinado e vermifugado está dentro do padrão. Aí, né? O que causou um pouco mais de impacto aí foi a questão de a obrigatoriedade do castrado, né? Que você, às vezes, você quer comprar um animal, depois você quer fazer a reprodução dele, você ter mais uma cria dele e você acabaria ficando impossibilitado em razão disso. Você falou isso, eu não tinha me atentado, mas é uma verdade. Até porque, assim, eu sou a favor de castrar o quanto antes. Tem estudos que é a melhor opção para o animal, né? Diminui o número de câncer, por exemplo, em fêmea, em 90% de mama, né? O câncer de mama. Mas tem estudos que fala que o pet não vai desenvolver tudo que ele tem, que é uma coisa óbvia até, né? Ele vai conseguir desenvolver todo o potencial dele, apesar de eu ter cães castrados de filhote e são gigantes, o baby mesmo é um deles. Mas você acaba tirando a escolha da pessoa, né? Da pessoa poder ter uma cria, às vezes ela adquire um animal ali e depois ela quer manter, porque nós sabemos que os animais infelizmente vivem pouco. Então, o Kim está aqui com 14 anos, está quase... Então, e a gente acaba tendo, então por exemplo, eu quero fazer minha pet cruzar para ficar com um filhote, ou fazer o meu pet para ficar com um filhote, para dar continuidade ali. E isso nessa situação do que a lei, do projeto de lei estava determinando, não ia conseguir. E a gente pode, como algumas pessoas falam, então por isso que é aquela questão que o pessoal fala, então, que é o fim das raças. Essa lei seria o fim das raças. Exatamente, porque você não conseguiria mais fazer. E das duas, você não podendo reproduzir ele em casa, você ou teria que comprar novamente, então somente pessoas determinadas, os criadores poderiam comercializar, poderiam fazer a procriação, e você acaba ficando, ia diminuir muito. Deles, né? Tanto que, nós temos aqui os outros pontos principais da lei, mas um dos motivos do veto do governador foi a pressão das empresas PET. As empresas do ramo PET, que foi uma das que mais cresceram nos últimos anos. Sim. Aí, questão, o varejo PET cresceu mais que o varejo de pessoas, tipo assim, parte de roupa, alimentação, de venda. Então você imagina a pressão que houve sobre o governador com relação a isso, para a questão de não passar. Eu sinceramente, esse é um ponto que eu acho que não deveria passar mesmo, porque até pela uma experiência que acontece com as aves, né, que a gente vê do criadouro. Hoje, por exemplo, acho que faz uns 6 ou 7 anos, até mais, se não me engano, que não pode abrir novos criadouros. Quem tem, quem não tem mais. O preço dos pets triplicaram.
o pessoal fica vendendo o CNPJ, ou seja, virou aquela coisa. Quem é mais antigo aqui, eu vou disfarçar a minha idade, vai lembrar das linhas telefônicas? Era mais ou menos isso. Pra você comprar uma linha telefônica, você tinha que doar um rim, e eu que já tenho um e-mail, vai ficar mais complicado. Então, assim, é complicado isso. Assim, a gente esse tipo de legislação que a gente precisa ficar em cima, tio. Quando a gente fala, pô, tio, você vai trazer esse assunto mais sério aqui, tal. É preciso a gente conversar sobre isso, porque depois que já o cara assinou lá, não tem muito mais o que a gente fazer. Sim. Para mudar é mais difícil, né? Sim, e nós temos dentro da legislação que eles falam que é o chamado jabuti, que é aquilo que tem... A lei ela tem um objetivo, uma justificativa, mas acaba que dentro dela eles empurram alguma outra coisa que acaba passando desapercebido. Então eles pensam no bem-estar do animal, mas numa situação dessa, determinar... O slogan fica bonito. Isso, exatamente. Determinar que os animais já sejam comercializados castrados, você tem um controle do número de animais, mas ao mesmo tempo você acaba criando um monopólio de quem vai poder vender. Aí entra na questão que você falou, oferta e demanda, vai subir o preço dos que vão ter, Sim. vai ter menos animais à disponibilidade, porque as pessoas não vão poder mais fazer a criação e vai aumentar o tráfico também, porque a ilegalidade. Vai começar a ter um tráfico de animais de raça, porque o pessoal vai falar, pô, calma aí, Tudo que acaba ficando mais oneroso, infelizmente nós vivemos num país que ser humano é ser humano, não tem jeito. Vai acabar tendo tráfico, ilegalidade, pirataria, né? Fica muito caro o original, você parte pro pirata, infelizmente, por conta de muita burocracia, que é o que acaba acontecendo numa situação dessa. Tia, manda nas nossas redes sociais aí, dá a opinião de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês é a favor ou não, pra gente ter uma noção, uma base, como que tá rolando isso, né? Procura a gente nas nossas redes sociais lá, Tio Petisco, o Massa Advocacia, né? Quase falei o apelido dele aqui, mas não vou falar não. O pessoal que quiser saber vai ter que procurar lá na rede social também, hein? Quase. Ele falou assim, quero ver você evitar de falar meu apelido aqui. Conseguir ficar sem fazer chamado pelo apelido. Amigo de infância é isso, tem que se segurar aqui. Mas é isso aí, manda lá pra gente nas nossas redes sociais, porque é legal vocês darem esse feedback pra gente. Pô, não, é legal, tem mais ponto positivo, mais ponto negativo, pra gente poder ter uma noção do que vocês estão pensando também com relação a isso. Para a gente cobrar também. Eu acho que a gente precisa tomar uma postura que a gente represente um pouquinho, pelo menos, vocês aí de casa. A gente tomar uma postura onde a gente possa cuidar e zelar, trazer informação para vocês. Lógico, não sou político, nem quero ser, não é esse o meu intuito, mas a gente trazer uma informação e divulgar uma informação que vai ajudar vocês, vai ajudar seus pets. Não, os meus pets, eu amo ter meus pets. E não adianta virar e falar assim, mas o vira-lata é igual a todo mundo. Quem tem um bulldoguinho francês sabe que, não adianta. Quem treina o cachorro para cego, para conduzir um cego, não sabe que não é qualquer cachorro que pode ser. Não é assim, infelizmente não é assim. Né? Lógico que deve ter um vira-latinho ou outro que vai ter uma aptidão melhor, mas não adianta. Você vai pegar uma Malinois doido, virar no girar ali, ele consegue trabalhar, né, que a gente fala farejar ali, fazer o trabalho dele, durante 10, 12 horas, feliz da vida. Você pega a Doninha ali, um bulldog francês, ela tá dormindo aqui, roncando, não sei se sai no áudio aqui. Então, isso que é importante a gente entender. Cada raça tem a sua importância, cada raça não é desmerecendo o vira-lata, não é desmerecendo o cão de raça que a gente vai deixar uma sociedade melhor. A gente precisa pensar nisso. E eu acho que esse tipo de coisa que a gente precisa fazer, cobrar, independente de lado, que não é política, tá? Não é puxando o saco do governador, ou puxando o saco de A ou B. É simplesmente do que é bom para os pets e para a gente como sociedade. Eu acho que isso é importante, né? Exatamente, buscar o que é melhor. Os dois pontos que eram principais nesse projeto de lei, que era a criação do cadastro estadual do criador. Isso é importante para quê? Todas as pessoas, para poderem comercializar, elas teriam que ter um cadastro. Então, a partir desse momento, você tem aumenta a fiscalização, facilita a fiscalização. Sim. Porque você sabe que a pessoa, a partir do momento que ela tem que se cadastrar, ela vai ter que prestar informações, você vai saber onde ela está. E, lógico, para ela fazer esse cadastro, vão ter alguns requisitos. Teriam, né? Como essa lei não foi aprovada. Mas teriam alguns requisitos. Então, ela teria que apresentar que o local é adequado, teria que mostrar como que era feita essa comercialização. Então, isso era um ponto importante da lei. E o segundo era que a lei trazia ali dentro de alguns artigos a proibição da criação inadequada, da exposição inadequada, trazia algumas situações onde você tinha que haver um dimensionamento necessário para a área de criação ou até mesmo para a área de exposição. Mas isso também entraria na questão de maus tratos, né? Porque já tem uma lei de maus tratos. Ou seja, se eu levar uma exposição onde o pet está sofrendo, ou se eu criar num lugar onde está
sujo, e ali entraria como maus tratos também, né? Entra como maus tratos, mas aí você vai um pouco no âmbito da subjetividade. É maus tratos colocar o pet num ambiente pequeno. E qual que é o ambiente pequeno? Para um Yorkshire é um, para um Bulldog é outro, para um Border Collie é outro. E aí, por isso que, infelizmente, a gente tem que ter, por exemplo, uma lei que fala, ó, o ambiente pequeno é tal, é tantos metros por tantos metros, porque daí a pessoa ela se enquadra naquilo. Para não ficar muito subjetivo e a pessoa chegar assim, às vezes há uma autuação, ó, realmente você está colocando um Border Collie onde caberia um Chihuahua, e a pessoa é autuada. Aí ela entra através da justiça, ela tenta reverter aquilo e fala, não, mas onde que está falando que é? Porque não vai ter. Mas aí quem iria decidir seria o juiz, quem iria... Isso, você fica num campo mais subjetivo porque não há uma delimitação exata do que é aquilo. Que era o que, através desse cadastro, eles pretendiam, por exemplo, você criar formas, e aí entra, lógico, há excesso de burocracia em alguns pontos, lá há o excesso de burocracia, mas em alguns outros pontos você pode deixar isso de uma forma que seja melhor para os animais. Mais equacionado, né? Exatamente. Mas, como nós começamos falando, esse projeto ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas o governador vetou, segundo notícias que nós tivemos em canais de comunicação, por conta de pressão do ramo pet, que via, por exemplo... Tá vendo como é importante vocês estarem assistindo aí, curtir aqui e compartilhar, hein? E é assim, a partir do momento que você tem uma maior onerosidade, porque a partir do momento que você tem mais regras, se torna mais oneroso. A tendência é o pet ficar mais caro para ser comercializado, sendo mais caro, menos pessoas vão ter, menos pessoas tendo, diminui. Você só vai elitizar, você não vai melhorar a questão da qualidade, até porque é seu papel aí de casa olhar onde você está comprando. Se você chegou no criadouro, tá tudo sujo, os pets, os filhotes estão sujos ali, não adianta você falar, mas eu comprei para salvar ele. Não. Você comprou porque estava mais barato, entendeu? Exatamente. Porque você comprando sujo daquele jeito vai fazer com que ele deixe mais sujo e venda de novo, porque vende. No final das contas vende do mesmo jeito, então ele não precisa se preocupar em deixar uma coisa mais bonita. Agora, se ele perde a venda, porque você chega e fala, nossa, eu não vou comprar disso aqui. Inclusive, eu vou te denunciar. Opa, já começa a mudar. Então a mudança, eu acredito muito nisso, que depende muito mais da gente do que de uma questão dessa. De uma lei específica determinando. Isso vai do bom senso, tanto da pessoa que compra como do criador mesmo, para ter o cuidado. E o que acabou acontecendo? Essa lei ela tinha por fim uma penalidade. Então, em caso de descumprimento, em caso de uma comercialização indevida, ela tinha uma multa ali prevista, né? E aí o governador fez o veto e ao mesmo tempo o governador já fez uma nova proposta de lei. Então ele apresentou um novo projeto, agora o 1477, também de 2023, tratando, ele excluiu os pássaros que estavam no antigo e excluiu a necessidade desse cadastro. E manteve sobre a questão da regulamentação da comercialização somente de cachorros e gatos. Então, répteis e peixes estariam fora disso. Não está mais incluso. Ficou só para cachorro e gato, isso. E aí ele tirou algumas obrigações, colocou outras obrigações, então agora não precisa mais o cadastro, mas em contrapartida precisa ter uma abertura do CNPJ, que é o que está agora, como eu falei no começo, e um cadastro de contribuinte de ICMS, ou seja, ele afastou a questão da necessidade somente de um cadastro para trazer um pouco mais de arrecadação ali. Brasil, tio, não tem jeito. Tu sempre tem que arrumar um jeitinho. O restante ele manteve, então a questão de alojamento compatível, exposição adequada, limpeza de ambiente, a questão da vacinação, microchip, um registro da ninhada de todo o plantel que tem, a mesma questão que nós estávamos tratando aqui antes das aves, né, que você comentou, que tem a necessidade de você ter um histórico, então vai ter que ter um histórico também, e emissão de nota fiscal. Afastou a questão com relação à castração, que era uma discussão que a gente estava, entendeu? Ele permite, então há uma observação específica com relação a isso, que os animais poderão ser comercializados e esterilizados. Então é uma possibilidade... Você pode escolher então, beleza? Isso, então você pode pedir para que venha, ou então a depender da raça por um controle, alguma situação, pode ser já encaminhado e esterilizado. Mas não é mais uma obrigatoriedade de que ele seja entregue castrado. Tá? Então aí vai ter algumas outras coisas, mantém a questão dos 60 dias, que pode ser, com as doses de vacina, ele vai ter que apresentar o laudo do veterinário
com relação a comprovante de controle de endo e ectoparasitas e também com relação a prestar um esclarecimento, vão ter que fazer como se fosse um manual. Você vai ter que fazer vacina de quanto tempo, você vai ter que levar no veterinário para tais situações, dá umas orientações básicas para quem está comprando. Só que um ponto ruim da lei é que não impôs nenhuma penalidade. Então acaba sendo uma lei que a pessoa vai ter que cumprir. Se ela não fizer... Mas se ela não fizer, de pronto não tem uma consequência, uma multa, uma penalidade, ela não perde a licença. O projeto de lei está em aberto, isso não traz nenhuma penalidade, uma posição de penalidade se ela não cumprir. Ou para aquela pessoa continuar irregular. Lógico, como você falou, vai continuar incidindo na lei de maus tratos, se tiver um canil muito absurdo ali de sujo, inadequado. Mas pela essa lei... Então parece assim que ela criou, documentou... Mas se vocês querem, tá aqui, mas... Isso. Essa lei agora ela vai, como ela é uma proposta, ela volta para a Assembleia. A Assembleia ela pode votar pela aprovação ou ela pode propor alguma emenda, que seria acrescentar algum artigo ou não. Ela foi enviada agora, recentemente, em outubro, de volta para a Assembleia. Então não está valendo ainda isso? Não, ainda não está valendo. Havendo esse parecer ou essa emenda, volta para o governador fazer a sanção, aí começa a valer, ou num prazo determinado. Se eles não alterar nada, já começa a valer. Já começa a valer. Isso dentro tem de prazo? Se não houver indicação na lei, 45 dias. Começa a valer em 45 dias ali, o que normalmente... A partir de quando? A partir de quando começou a contar? Não, a partir da data da aprovação aí. Quando for feita a aprovação dela, quando for feita a sanção. Aí começa a correr. Então ainda não tem nada, eles podem determinar como em outros prazos, um prazo mais longo, então vai começar a valer a partir do 1º de agosto, eles podem determinar. Mas se a lei não prevê, como o projeto não prevê, começaria em 45 dias. Bom, beleza, é isso. Tia, se ficou mais dúvidas, manda pra gente nas nossas redes sociais, lá Tio Petisco, Massa Advocacia, pode mandar, a gente vai fazer vários vídeos falando mais sobre esse tipo de assunto, tirando essa dúvida, porque é uma dúvida comum. Eu mesmo perturbo ele de monte. Porque às vezes a gente vê uma informação num lugar, vê uma informação em outro lugar e fala, e agora, qual é? Porque no Brasil tem muito dessa bagunça, né? Ou tem algumas coisas que a gente vai conversar nos próximos vídeos, e uma coisa, existe uma lei, existe toda uma regulamentação, mas não tem como você fazer. Né? Na prática não acontece. Como essa lei pode acabar acontecendo, né? Ela é a primeira vez aqui no estado de São Paulo que teve projeto especificamente para isso. Mas nós temos... Opção de trabalho. Nós temos a questão do impedimento de venda dos pets online, que já tem projeto de lei no âmbito federal já há quase 8 anos. Já teve 1, 2, 3, vem mais abrangente, porque as mídias sociais vão cada dia mais se atualizando, um projeto já fica defasado, cria outro, e acaba que não tem nenhuma aprovação, nenhuma regulamentação concreta sobre isso. Então nós temos só hoje que a empresa lá, o Meta, né, que é do Facebook, Instagram, WhatsApp, fez dentro das suas políticas a proibição. Então hoje não consegue mais comercializar os animais. Esse é um assunto que a gente ia falar também ali da questão das redes sociais, porque já está nessa vibe, né? Já existe isso. É o que você falou, o Facebook não deixa. Permite mais. Mercado Livre já não pode ir lá também. Mas acho que o LX que é o único que pode. Por conta mais de políticas internas, políticas da própria empresa ali para você poder fazer comercialização dentro da plataforma. Mas não há uma lei hoje no Brasil que determina. Como eu falei, existem vários projetos, já no âmbito federal vem há 8 anos, é um projeto atrás do outro abrangendo isso, mas não há uma aprovação concreta. Ninguém bateu o martelo ali. Não, demora muito para algumas determinadas coisas e vão acontecendo situações que vão modificando, ainda mais na parte de tecnologia, que há criação de novas redes, alteração constante. E hoje eu estava até conversando com o pessoal da Expert, eles até falando um pouco sobre isso também. E eles falaram assim, não, mas tá legal, é certo essa questão do não vender pelo Mercado Livre. Pô, vender um cachorro pelo Mercado Livre, né, como vai fazer? Não é o correio que vai entregar, tá, tio? Quando a pessoa anuncia pelo Mercado Livre, pelo menos anunciava, tinha opção, combinar com o vendedor. Então, você, combinar com o comprador, desculpa. Então, quando você adquiria o cachorro ali, você já tinha conversado com ele nas mensagens, se ele ia vir de avião, se ele ia vir de carro, se você ia buscar. Era uma maneira de divulgar, não era que você iria realmente comprar pelo correio ali, que a gente sabe que tá difícil de entregar até aqui em casa mesmo não chega nem carta, tá?
Infelizmente, essa é a verdade. Mas assim, a gente precisa separar ali, que uma coisa é... Isso me deixa intrigado, porque assim, esses locais, por exemplo, o Marketplace do Facebook, ele é um canal de divulgação, ele não é um canal de venda. Não é que eu vou vender por ali mesmo, entregar por ali, né? Mas é o canal de eu divulgar um produto, um item ou um pet, sim, né? Para poder conseguir ter uma abrangência de divulgação. Porque se o criador cria e começa a ficar com muito filhote, também vai dar problema. Porque ou ele vai subir o preço, ou ele vai parar de criar. Não tem muito... a tendência é essa. Por exemplo, o Bulldog em francês. Teve uma febre, um monte de gente criando. Depois eu subi e tal, um monte de gente comprou. Aí depois começou a não ter mais Bulldog em francês para vender. Porque estava ficando muito caro, as pessoas preferiram não vender. Essa questão do próprio comércio se regularizar, eu acho que é interessante. Hoje em dia a gente tem uma vibe bem interessante, bem legal, das pessoas cuidarem. Lógico, tudo tem exceção, tem gente que merece até ser preso por isso, porque realmente tem lei para isso, né? Mas a gente é meio complicado, assim, eu fico muito... até onde é benéfico, sabe? Eu fico nessa dúvida. Não, sim, a questão da livre iniciativa, livre comércio, foi até uma das justificativas que o governador falou aqui no estado de São Paulo para a questão da comercialização, para vetar um projeto e fazer a proposta do outro. Porque ele falou que é importante haver entre uma pessoa e outra, você poder criar e comercializar, bastando que você cumpra alguns requisitos, não fazer um impedimento no âmbito geral. Exato. Para você não ter eu mesmo, por exemplo, eu tenho um canil aberto, tenho CNPJ aberto, eu não crio vendo um monte. Mas, por exemplo, uma vez no ano, eu peguei, a Doninha está com 4 anos, eu tirei a primeira cria dela agora. Porque não é meu intuito vender ele, mas eu gosto disso, eu gosto desse momento. Peguei, escolhi um macho bonito que eu gostei, tal. Criou, coloquei, cuidei dela, cuido dos filhotinhos, vocês vêem na internet, no Instagram. Então, assim, pra mim, é uma paixão mesmo isso, né? Poder criar ali. É o que eu falo, por exemplo, das minhas tartarugas ali, quando elas começaram a botar ovo, eu falei, nossa, pra mim é o auge do meu manejo. Porque ela está reproduzindo, ou seja, ela está saudável, ela está no local com uma alimentação legal, com um local ambiente legal. Que ela se sente confortável para reprodução. Exato, porque ela não vai criar assim do nada. Só que na legislação é sobre ela quebrar os ovos, mesmo elas sendo legalizadas, as duas, o macho e a fêmea. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá, tio? Tia, eu tô trazendo esse tipo de informação que eu sei que é um pouco polêmica, que sei que às vezes a pessoa pode entender errado, mas a gente precisa entender que nem tudo que trava, e na verdade o ser humano não funciona muito bem com proibição, né? No Brasil e no mundo, né? Você proíbe alguma coisa, o cara acha uma saída ali. Então a gente precisa fazer o quê? Usar a inteligência, fazer de um jeito que a pessoa consiga ter o resultado que ela quer, cuidando, zelando, sem onerar ali quem compra e quem vende. Eu acho que essa é a saída. Isso fique mais fácil e transparente a forma como deve ser feito corretamente para evitar que a pessoa tenha que fazer ilegalmente. Basicamente é isso. Não é muito difícil, né? Mas pelo jeito é assim, viu, tio? Tia, não esquece, nossas redes sociais lá, Tio Petisco, procura lá, manda mensagem, se gostou, não gostou, tem sua opinião, manda pra gente, a gente vai escutar e vai fazer vídeos respondendo isso pra vocês também, porque eu acho que é interessante a gente bater e fomentar e conversar mais sobre esse tipo de assunto, que no final das contas é sobre a nossa vida, é sobre a nossa liberdade, né? É sobre o que vai guiar a nossa vida mesmo, vai reger ali o que a gente vai acontecer nos anos ali, o que eu vou deixar pra minha menina. Isso é interessante a gente conversar. Valeu! Forte petisco!